Enquanto eu caminhava, vi muitas covas cheias de mulheres que usavam encantamentos a fim de conseguirem homens para se casar. Algumas delas usavam batons e kits de maquiagens para seduzi-los. Em uma das covas, vi uma mulher chamada Ama Jeonfua que frequentava a igreja do Pentecostes. Ela procurou um feiticeiro com o objetivo de controlar o marido como se controla um cachorro. É por isso que ela estava no inferno, por ter usado encantamentos malignos. Em seguida, vi outra mulher chamada Mavis que estava com um batom rosa nos lábios. Ela colecionava esses batons sedutores após consegui-los com um ocultista. E eles serviam para manipular os homens a terem casos amorosos com ela. E ela fazia os homens conseguirem dinheiro a todo custo para dar a ela. Vi uma jovem chamada Vivian. Ela aparentava ter cerca de 24 anos e estava vestida com uma roupa obscena. Uma espécie de vestido curto indecente. Ela tinha longas unhas postiças, usava um batom brilhante e um lenço na cabeça. Ela estava naquela cova porque tinha procurado os ídolos para fazer encantamentos. Toda vez que dormia com um homem, ela pegava o sêmen dele para usá-lo em rituais de feitiçaria. Através dos atos dela 5 homens morreram. Aqueles rituais eram feitos para que ela conseguisse dinheiro. Ela morava em Kuashimena em Akikragana, e disse que costumava se vestir com indecência e de um modo sedutor enquanto estava na terra. Enquanto estava contemplando esta cena, virei para um outro lado e vi uma mulher chamada Alice que tinha sido esposa de um pastor na terra. Ela também tinha recorrido a encantamentos para seduzir o marido. Ela disse que era uma bruxa e que fazia feitiços. Ela colocava o sangue da sua menstruação na sopa do marido junto com outros ingredientes, e depois dava para ele comer. Quando fazia isso, o marido se tornava como um filho, e então ela podia controlá-lo e dominá-lo. Ela amarrou o marido e o prendeu em uma garrafa espiritual. Inclusive, ela chegou a matar alguns membros da igreja. Quando morreu, ela foi imediatamente atirada no inferno por causa do que tinha feito. O Senhor também me mostrou um homem chamado Kwame que tinha sido adepto do ocultismo. Ele usava um anel na sua parte sexual que o capacitava a atrair as prostitutas. Depois de dormir com essas mulheres, ele as matava e usava as partes do corpo em rituais de feitiçaria para atingir outras pessoas. Depois disso, vi um homem alto que se valia de encantamentos para seduzir as jovens a fazerem sexo com ele. Ele tinha feito sexo com cerca de 1000 garotas na Universidade de Ghana, Lego, em Accra. Ele usou de métodos para aumentar o pênis através do plantio de algumas ervas. Isso o aprisionou espiritualmente no inferno. E lá, ele está confinado em uma cova. Ele também tinha sido líder da mocidade e tinha feito sexo com muitas garotas na igreja. Em seguida, vi um pastor evangelista chamado Francis que era da igreja metodista. Ele lançava mão de encantamentos para que nada do que falasse fosse contrariado. Ele disse que quando convidava as garotas elas não resistiam ao seu encanto, e que ele também era gay. Também vi uma noticiarista de Gana que tinha morrido. Ela estava usando uma maquiagem que lhe tinha sido dada por um ocultista hindu. O objetivo era ela conseguir fama, favores e amor das pessoas. Ela morreu de diabetes. Vi 7 pastores que tinham morrido em Gana. Eles faziam parte de uma sociedade secreta e estavam vestidos a rigor. Eles eram profetas, e tinham anéis mágicos que usavam para fazer milagres e profecias na igreja. Todos eles estavam gritando de dor. Vi um cantor evangélico que tinha morrido em Gana. Ele disse que foi pastor e que tinha procurado um hinduísta para ajudá-lo a cantar. Aquele homem fez-lhe queimar incenso, deu-lhe um pouco de óleo e um anel que lhe concedeu o poder de lançar muitos álbuns. Foi pedido a ele que dormisse com mulheres. Então ele dormiu com a maioria das mulheres da igreja. No inferno ele estava coberto pelas chamas, e vermes enormes estavam entrando e saindo do corpo dele. Ele tinha o número 666 na testa. Vi um homem chamado Abednego que tinha uma corrente em volta do pescoço. Na terra, quando estava em perigo, ele costumava desaparecer para escapar da morte. Mas ele morreu, e agora está no fogo do inferno em sofrimento eterno. Vi alguns ganenses usando diferentes tipos de anel feitos de ouro, prata e bronze. Todos eram membros de sociedades secretas. Depois, vi o ex-ministro das finanças de Gana que estava no inferno por ter sido membro de uma sociedade secreta, e por também ter invocado poderes demoníacos para ter uma mente inteligente. Também, vi um pastor de Gana chamado Alfredo que tinha consultado a rainha da costa para adquirir poderes. Ele estava usando um anel e um lenço. O lenço era para curar, e o anel era para expulsar demônios. O calor do tormento dele era 7 vezes mais forte do que o dos outros que estavam lá por terem recorrido ao ocultismo. Vi uma mulher da Nigéria que tinha usado encantamentos para controlar o marido, a fim de que quando morresse, todas as posses dele fossem deixadas para ela.
Infelizmente aquela mulher morreu, e agora estava no fogo do inferno. Vi vários estudantes com mochilas nas costas. Eram alunos do primário, ginásio, ensino médio e até da universidade. Eles recorriam aos encantamentos para ficarem inteligentes no aprendizado, razão pela qual se destacavam na escola. Todos eles não terminaram os estudos porque morreram. Também vi alguns alunos de uma famosa escola de Kumasi, Gana. Vi muitos médicos no inferno. Um deles se chamava Dr. Frimpong. Ao me ver, começou a dizer que quando se tornou médico ele tinha medo. Então ele se juntou a uma sociedade secreta onde lhe foi dado um anel para protegê-lo. Ele morreu em um acidente, e agora estava no fogo do inferno. Vi muitos advogados, juízes e magistrados queimando no fogo do inferno. Todos faziam parte de sociedades secretas e também consultavam os demônios em busca de proteção. Eles tinham anéis que os protegiam enquanto estavam vivos. Também vi uma garota que conheci pessoalmente em Quadazo Kumasi. Ela tinha ido a um feiticeiro, pois queria ficar com o namorado da melhor amiga. Depois disso, ela teve uma morte vergonhosa e agora está no inferno. Vi um homem chamado Budo que quando estava vivo, morava em Buokron Kumasi, Gana. Esse homem era tão forte e perigoso que até a polícia tinha medo dele. Ele me disse que tinha procurado Satanás a fim de adquirir força e poder. Ele tinha proteção contra revólveres, facas, lanças e outras armas. Ele me disse que os poderes que recebeu tornaram o seu corpo como um metal, que uma bala apenas lhe fazia uma marca mas não penetrava nele, e que para ter tudo isso ele teve que vender a alma ao diabo. Este homem está agora sofrendo no inferno, pois os demônios usam lanças de pontas vermelhas incandescentes para o espetar e destroçar o seu corpo. Vi prostitutas rodeadas por demônios. Aqueles demônios as estavam estuprando no meio do fogo. Elas tinham recorrido a encantamentos para serem ajudadas no ofício de prostitutas a fim de não sofrerem nenhum dano ou serem mortas. Uma delas se chamava Joana, e ela disse: eu tinha o poder de desaparecer quando estava em perigo. Todas elas estavam sofrendo terrivelmente no fogo do inferno. Vi uma mulher de Gana chamada Auntiafua. Ela tinha um grande galão de água consagrada que conseguiu com um profeta em Gana. Ela tratava essa água como um deus, mas aquela água era demoníaca, e ela acabou indo para o inferno quando morreu. Vi Frank que também era de Gana. Ele tinha um lenço dado por um profeta, para que obtivesse favores aonde quer que fosse toda vez que esfregasse o tecido no rosto. Aquele lenço era demoníaco, e ele morreu nos seus pecados. Vi a uma certa distância, um vale onde havia cerca de 10.000 pessoas queimando na lava. Os demônios estavam rindo e zombando delas. Eles diziam: esses que estão aqui, usavam os nossos anéis mágicos. Quando me aproximei, reconheci apenas um dos homens daquele grupo, Pastor Afri de Gana. Ele disse que tinha recorrido a um anel para ter o poder de curar. Havia aproximadamente 2.000 pastores naquele lugar do inferno que estavam ali por terem usado anéis mágicos. Eles eram de diferentes países do mundo. Vi um jovem que eu conheci em Kumasi que tinha morrido. Ele era formoso quando estava vivo e tinha tido muitas namoradas. Ele estava no inferno por causa da fornicação. Vi uma faixa incandescente ao redor do peito dele que o estava queimando e cortando. Ele disse que aquilo eram as coisas inúteis a que ele tinha recorrido enquanto estava na terra. Vi 5 demônios carregando grandes sacos contendo dinheiro que tinha sido dado àqueles que faziam encantamentos para ficarem ricos, com a condição de que deveriam vender a alma a Satanás e morrer depois de alguns anos. Quem se envolve com essas coisas, terá a alma presa no inferno se tão logo compactuar com isso, e no mesmo instante em que morrer, os demônios levarão a alma da pessoa para o fogo do inferno. Vi um feiticeiro dizendo para um homem que ele viveria 7 anos, mas na realidade esse tempo seria dividido em 2, e aquele homem morreria em apenas 3 anos e meio. Vi uma mulher nigeriana de 43 anos muito bonita e formosa que estava no inferno por ter derramado sangue inocente. Ela tinha roubado de um hospital um bebê de 1 mês de idade para ser usado em rituais de feitiçaria. Ela colocou o bebê em um recipiente de madeira e bateu nele até que morresse. Depois, acrescentou um óleo amarelo esverdeado, e aquilo se transformou em dólares americanos no mundo espiritual. Ela se regozijou e começou a gritar: dinheiro, dinheiro. Essa mulher estava sendo atormentada por demônios que usavam tridentes e lhe diziam: mulher perversa, louve a Satanás. Era só o que você fazia quando estava na terra. Vi outra mulher que quando estava na terra tinha dormido com muitos homens. Ela pegava os preservativos,
colocava o sêmen em um recipiente e levava a um feiticeiro a fim de fazer rituais para conseguir dinheiro. Essa mulher morreu, e agora está sendo atormentada no fogo do inferno. Vi outro lugar do inferno em um vale onde flui uma lava muito quente. A placa daquele lugar dizia: escarnecedores de Deus. Os que estavam ali, usavam grandes anéis de ouro nos dedos que os capacitavam a curar, expulsar demônios, transformar maldições em bênçãos e realizar muitos sinais e maravilhas enquanto estavam na terra. Ali estavam somente aqueles que usavam anéis de ouro. Vi o demônio encarregado daquela parte do inferno dizendo: essa gente está aqui, por ter usado anéis mágicos para fazer milagres. Cada alma estava em uma cova profunda. Era gente de muitos países da terra. E eu vi dois que eram de Gana. Um homem que era da Nigéria disse: Deus, salve-me. E uma voz respondeu: eu nunca te conheci. Lúcifer então foi até aquela parte do inferno e começou a rir sarcasticamente e incontrolavelmente. Vi também a princesa Diana. E ela estava lá por causa de feitiçaria. No inferno ela não estava muito deformada. Ela tinha um anel protetor da Índia que obviamente não a salvou naquela noite fatal. Uma pessoa que vi no meio de um grupo de músicos foi Michael Jackson. Ele tinha um anel mágico da Índia na mão que o capacitava a invocar terríveis poderes de Satanás. Ele disse: ganhei um anel do diabo que me deu fama, riquezas e uma voz como a de um anjo. Mas agora estou sofrendo eternamente no inferno sem Cristo. Foi esse anel da Índia que o colocou no ranking das celebridades, e lhe deu o poder de cantar maravilhosamente. Ele também está entre aqueles que usavam encantamentos durante o seu tempo de vida na Terra. Vi também Sani Abacha, ex-presidente da Nigéria, na Galeria Real do Inferno para onde vai grande parte dos líderes mundiais. Ele disse que tinha causado a morte de milhares de pessoas para usar as partes dos corpos em rituais. Também vi o coronel Muammar Gaddafi recentemente morto pelos manifestantes na Líbia. Ele disse que estava lá porque não acreditava em Jesus. Vi como ele tinha vivido sua vida na Terra. Ele tinha uma corrente mágica que o ajudava a desaparecer quando as forças da OTAN e os manifestantes o atacavam. No entanto, naquele dia fatal, depois de ter tomado banho, ele esqueceu de pôr a corrente que tinha ganhado de um grande mestre ocultista da Índia. Ele falou: tenho que dizer para toda a Líbia, meus filhos e minha esposa que se convertam ao cristianismo. Ele disse que estava sofrendo terrivelmente, e que se eles não mudassem iriam para o lugar onde ele estava. Ele até mesmo disse: nem aqueles que me mataram deveriam vir para cá. E então pediu um pouco de água. O Senhor então me mostrou uma cena em que vi muitas pessoas comprando coisas na terra e indo direto para o inferno. Era uma loja em Gana. Entretanto, há muitas lojas como aquela ao redor do mundo que vendem itens demoníacos usados pelos falsos profetas nas igrejas e pelos feiticeiros. Alguns daqueles itens incluíam velas vermelhas, pretas, azuis, magentas, púrpuras e verdes, óleos diabólicos de diferentes tipos, pós, águas, cadeados e outros itens usados nas igrejas. Todos que estavam comprando essas coisas demoníacas estavam caminhando direto para o inferno, pois são itens usados por praticantes de ocultismo nas igrejas e nos rituais. O Senhor me disse que quando alguém se vale de encantamentos para conseguir algo, essa pessoa automaticamente se torna um candidato ao inferno, pois seu nome vai ser escrito lá. Vi então um demônio com um recipiente na mão contendo muitos tipos de anéis. Ele disse que aqueles eram os anéis dados para as pessoas da terra fazerem encantamentos. Havia anéis para proteção, cura, espiritualidade, poderes mágicos, conhecimento e outras coisas. Vi também muitas garrafas, e alguns demônios as estavam levando para a terra a fim de entregá-las a pessoas que as usariam para enfeitiçar os outros, que ficariam presos naquelas garrafas no mundo espiritual. Qualquer pessoa que usa encantamentos se torna um com Lúcifer, e como punição, vai para o inferno. Vi várias celebridades, membros do poder judiciário e políticos trilhando seu caminho para o inferno por usarem encantamentos para se darem bem, atingirem altas posições e se tornarem famosos. Vi uma conhecida atriz de Gana que usava um amuleto entre os seios para cativar as pessoas. Ela e muitos outros que usam encantamentos para terem um bom desempenho como atores estavam trilhando seu caminho para o inferno. Vi ainda muitos cantores evangélicos e seculares que também estavam trilhando seu caminho para o inferno, por estarem usando encantamentos para terem um bom desempenho e gravarem álbuns. Vi fisiculturistas que estavam usando determinadas poções para ficarem encorpados e ganharem prêmios. Esses também estavam trilhando seu caminho para o inferno. Vi um garoto de 12 anos que tinha sido jogador de futebol. Perguntei ao Senhor por que ele estava lá.
E o senhor disse que era por causa do ocultismo. O professor daquele garoto o conduziu a essa prática para que ele fosse um grande jogador. Ele foi levado a um ocultista para ser submetido a encantamentos e usar uma aula especial a fim de jogar bem. Também viu um jogador do Brasil. Ele tinha ido a um feiticeiro pedir ajuda para jogar na confederação. Ele se recusou a voltar para agradecer àquele feiticeiro. E então morreu no campo quando estava disputando uma partida de futebol. Vi Marc Vivien Foé, jogador de Camarões que morreu em 2003 durante uma partida de futebol na França. Ele tinha procurado a Rainha da Costa em busca de poderes para jogar na Copa Africana das Nações. Depois de obter os poderes, ele tinha que sacrificar a sua mãe para a Rainha da Costa, mas ele se recusou a fazê-lo. Então naquele dia fatal, um espírito do reino das águas esmagou o coração dele e o matou instantaneamente no campo. E agora ele estava naquele lugar por causa do ocultismo, no inferno. Eu vi segurando um crânio humano. Vi então muitos times e seus torcedores passando por dentro de túneis trilhando o caminho para o inferno. O primeiro time que vi foi o Chelsea Football Club. Ivanovic estava na frente conduzindo outros jogadores em linha reta. Todos